Olá pessoal, sou a professora Alvanita Araújo, professora de Química do curso técnico em Agropecuária. Nós já estamos finalizando o 4º módulo e aí hoje estamos aqui para esclarecer algumas coisas, espero que fique bem claro para vocês. Tudo começa com os modelos atômicos. No início do século XIX, Dalton se manifestou e ele considerava o átomo como uma esfera maciça, indivisível. Ele chegou a comparar com uma bola de bilhar, algo que não tinha como dividir. No final do século XIX, Thomson define o átomo como uma massa positiva e recheada de partículas negativas. Portanto, agora não era mais indivisível. Ele chegou a comparar o átomo com um pudim de passas, ou seja, eu acho que todos vocês devem entender mais ou menos como é que é feito um pudim. Então você faz um pudim, coloca em passas em volta dele. Então essas passas funcionariam como essas partículas negativas. No final do século XX, Rutherford revela a existência de um átomo com um núcleo constituído de partículas positivas e negativas. Partículas positivas e partículas neutras, sem cargas. Que partículas eram essas? Os prótons eram as partículas com cargas positivas e os nêutrons que não continham cargas, ou seja, cargas neutras. Em torno do núcleo circulavam partículas com cargas negativas, que eram os elétrons. Esse modelo permaneceu por algum tempo, mas surgiu Bohr. O que aconteceu com Bohr? Ele fez alguns ajustes no modelo de Rutherford, estabelecendo o modelo atual de átomo, que é o que a gente tem hoje. O que acontece com esse modelo? Nesse modelo, os elétrons giram em torno do núcleo, distribuídos em camadas ou níveis energéticos. São níveis de energia. Eu tenho o núcleo e em torno do núcleo circulam os elétrons. E esses elétrons circulam através de camadas. Essas camadas que são chamadas níveis de energias ou níveis energéticos. Só que depois desse estudo começou a preocupação de como seria esse átomo. Já tinha um modelo, digamos assim, padronizado. Mas esse modelo, ele dizia que tinha um núcleo e tinha os níveis energéticos. Então surgiram os estudos sobre as partículas atômicas. E essas partículas seriam os prótons, que teriam cargas positivas, os nêutrons, que eram partículas sem carga, e os elétrons, partículas negativas, que giravam na eletrosfera em torno do núcleo. Vocês lembram quando se falava nos níveis de energia? Então, é como se fosse um modelo planetário. Você tem lá o centro, com os planetas girando em torno dele. Surgiram então os cálculos dessas partículas, como fazer esses cálculos. Então eu tinha agora a massa do átomo, chamava de número de massa. Esse número de massa seria a soma dos prótons e dos nêutrons. Então a gente já tinha as partículas mais ou menos definidas. Mas aí, como eu vou estudar esse átomo? Como seria essa classificação? Como essas partículas estariam distribuídas? Surgiram novos conceitos, como o elemento químico. O que seria o elemento químico? O conjunto de átomos com a mesma quantidade de prótons. Então, nem todos os átomos têm a mesma quantidade de prótons. Mas a partir do momento que eu tenho átomos com a mesma quantidade de prótons, eles se transformam, eles são chamados de elementos químicos.
E o número atômico? O que seria esse número atômico? Seria a identidade do átomo, a quantidade de prótons de um átomo. Isso é um número que, como você tem a sua identidade, que tem um número, o átomo também tem essa identidade, que é chamada de número atômico. O átomo neutro, o que seria um átomo neutro? Aquele que possui a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Se ele tem um número de prótons igual ao número de elétrons, então automaticamente ele é um átomo neutro. E o que seria um íon? O íon é a forma mais estável de um átomo. O íon é um átomo que ganha ou perde elétrons. A partir do momento que ele ganha ou perde elétrons, ele se transforma em um íon. Existem dois tipos de íon. O ânion, que é aquele íon que ganha elétrons, e quando ele ganha elétrons, o número de elétrons fica maior, então como o elétron é carga negativa, ele fica carregado negativamente. E o cátion é um íon que perde elétrons. Se ele perde elétrons e perdeu carga negativa, então ele fica carregado positivamente. Depois veio a tabela periódica. E essa tabela periódica, o nome está dizendo, é uma grande tabela formada de linhas e colunas. Os átomos estão distribuídos nas linhas e nas colunas. Cada átomo tem o seu nome e tem o seu símbolo representativo. A tabela periódica ela é formada por 18 colunas e essas colunas também são chamadas de famílias e 7 linhas. E essas linhas também são chamadas de períodos. Então são 18 colunas ou famílias, 7 linhas ou períodos. Ela é composta por metais, não metais e gases nobres. Qual é a diferença entre os metais, os não metais e esses gases nobres? Os metais, eles possuem brilho, são dúcteis, ou seja, são fáceis de manipular, de transformar em fios, são maleáveis e apresentam alto ponto de fusão. Na temperatura ambiente, em torno de 25 graus, são sólidos, com exceção do mercúrio. O mercúrio, a 25 graus, ele se apresenta a temperatura líquida. O que seriam os não metais? Seria o contrário dos metais. Então, enquanto os metais têm alto ponto de fusão, os não metais têm baixo ponto de fusão e ebulição. Em temperatura ambiente, cerca da metade desses não metais apresentam-se na forma gasosa. A outra metade apresenta no estado líquido. Isso tudo na temperatura ambiente. Com exceção do bromo. O bromo nessa temperatura, ele é líquido. E esses gases nobres, olha o nome está falando, gases nobres. Os nobres são aqueles cheios de poder, né? Então são os únicos elementos estáveis na tabela periódica. O que significa estáveis na tabela periódica? Eles têm 8 elétrons na camada de valência, a última camada da sua distribuição. Só que tem uma exceção, tem um nobre aí, que é o hélio, que ele apresenta apenas 2 elétrons na camada de valência, porque ele só tem 2 elétrons. Todos esses elementos, se eles seguirem a regra de Bohr, que é um daqueles que determinaram o modelo atômico, né, atual, são chamados de representativos. E os que não seguem essa regra são chamados de elementos de transição. O que significa essa regra de Bohr? Distribuição dos elementos em camadas. E esses elementos estão distribuídos em camadas com um número determinado em cada camada, que a gente viu nos nossos
slides anteriores. Tá? Depois de toda essa distribuição, dessa análise sobre a tabela periódica, a gente vai falar sobre as ligações químicas. Essas ligações químicas são as ligações que ocorrem entre átomos que buscam estabilidade, ou seja, que buscam seguir aquilo que os gases nobres já têm. Como os gases nobres têm 8 elétrons na camada de valência, todo mundo quer ficar igual ao nobre. Então, não é à toa que a gente vive trabalhando para tentar chegar a uma melhor posição. Então, lá na química também acontece isso com os átomos. As ligações químicas, elas podem ser de 3 tipos. A ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. O que seria essa ligação iônica? Ela ocorre quando existe o ganho ou perda de elétrons. Ou seja, eu tenho átomos que têm elétrons para doar. Ou seja, ele quer se livrar daqueles elétrons para que ele se torne estável. E eu tenho átomos que precisam receber elétrons para que também se tornem estáveis, ou seja, chegue ao patamar dos gases nobres. Então, a gente tem como exemplo a ligação do sódio, que tem número atômico 11, com o cloro, que tem número atômico 17. A primeira coisa que se faz é a distribuição em camadas. Como as camadas são 7, a gente vai distribuir até o número de elétrons que nós temos, que é igual ao número atômico. Então, na camada K, o átomo de sódio tem 2 elétrons, na camada L tem 8, então 2 mais 8 são 10, está faltando um elétron para completar os 11, e esse elétron está posicionado na camada de valência, incomodando o átomo de sódio. O cloro, que tem número atômico 17, a primeira camada, que é o K, ele vai ter 8, a segunda camada, que é o L, a primeira camada do K, ele vai ter 2, na segunda camada, que é o Al, ele tem 8, e na camada M, ele tem 7 elétrons. O que acontece com o cloro? Ele tem 7 elétrons e com um elétron a mais, ele se torna estável. O sódio está com um elétron para doar. Então, eles fazem esse acordo de cavalheiros, um doa e o outro recebe. Quando o sódio doa um elétron, ele se livra do elétron que estava incomodando e ele fica estável, com 8 elétrons na última camada. E o cloro, que tinha 7 elétrons na última camada, estava precisando de 1 para se igualar aos gases nobres, completa a sua camada de valência com 8 elétrons. E aí surgiu o que a gente chama da ligação covalente. Para que o átomo de sódio se torne estável, ele precisa se livrar desse elétron. Então, ele tem na última camada, enquanto o cloro precisa receber um elétron para completar os 8 elétrons da camada de valência e se tornar estável. Tá? Então, com a ligação entre os dois, todos ficam felizes. Estão comparados aos gases nobres. A ligação covalente ocorre o compartilhamento de elétrons. O que é esse compartilhamento de elétrons? Ninguém pode doar seus elétrons. Ninguém pode receber os elétrons. Se eles não podem doar e nem receber, porque ninguém quer ficar com suas camadas incompletas, tem que acontecer um compartilhamento, ou seja, é como se fosse um empréstimo. Você se junta ao outro e caminham felizes para sempre. Então, o que vai acontecer? O oxigênio, os 2 oxigênios, que é o O2, eles têm número atômico Z igual a 8. Quando eu faço a distribuição do primeiro oxigênio e do segundo oxigênio, eles vão ter a mesma distribuição. K igual a 2 e o L igual a 6. 6 mais 2 são 8.
Mas o que acontece? A camada de valência tem 6 elétrons. Para que ele se torne estável, ele precisa de 2 elétrons. O oxigênio, segundo o oxigênio, também tem a mesma distribuição. O K igual a 2 e o L igual a 6, com 6 elétrons na camada de valência. Todos precisam de 2 elétrons para completar a sua camada de valência. Então, o que ocorre? Ocorre um compartilhamento, é como se fosse um empréstimo, tá? Os dois não podem doar, mas eles podem compartilhar. Então, cada um compartilha 2 elétrons com o seu companheiro e essa ligação se torna possível. Essa é a ligação covalente. As ligações metálicas não seguem nenhum tipo de regra, digamos assim. Eles não têm um método, eles só ocorrem entre metais. Não pode existir ligações metálicas, sem que ocorra entre os metais. E metal e não metal, metal e outro elemento, gases nobres, por exemplo. Então, o que vai acontecer? Os metais se ligam para formar as ligações metálicas, que são chamadas de ligas metálicas. Um exemplo de ligas metálicas é o aço inoxidável, por exemplo. Tá? Você tem uma ligação com os elementos, eles formam uma liga, tá? E essa liga se torna mais resistente que o ferro, tá? Mais resistente que o estânio, e as ligações vão se tornando sempre entre metais. Depois dessas ligações químicas, nós vamos estudar as funções químicas. E o que são funções químicas? É aquele estudo onde você estuda os sabores, digamos assim, onde eles falam sobre a química dos sabores. É através do sabor que você sabe que se uma substância é ácida, se ela é básica. Então, as funções químicas, elas podem ser orgânicas e inorgânicas. As inorgânicas, elas se dividem em ácidos, que têm sabor azedo, pH menor que 7, e pode ser classificadas em hidrácidos. O que são esses hidrácidos? Aqueles que não possuem oxigênio na sua fórmula. Como exemplo de hidrácido, a gente tem o ácido clorídrico. Vocês percebem que ele tem o átomo de hidrogênio e o átomo de cloro. Tá? Os oxiácidos são aqueles que possuem óxido na sua fórmula. Então, H2SO4, que é o ácido sulfúrico, vocês percebem que ele tem um hidrogênio, que caracteriza o ácido, mas ele tem o oxigênio. Tá? A fórmula geral dos ácidos é HXA. O que significa esse H, esse X e esse A? O H é o hidrogênio, que tem que existir na fórmula do ácido. O A é um ânion que vai se ligar ao hidrogênio. Esse X, que pode ser 1, 2, 3 ou 4, é a carga do ânion, que também representa o número de hidrogênios que vão existir na fórmula. Então, como vocês viram anteriormente, quando eu tinha H2SO4, tá? Eu tinha 2 átomos de hidrogênio. Então, por isso esse X é esse 2. A outra função é a base. São as bases, aliás. O que são as bases? Se quando os ácidos têm sabor azedo, as bases têm um sabor adstringente. E o pH é maior que 7. Esse sabor adstringente, vulgarmente, a gente chama de travoso. As bases têm como característica a presença da hidroxila na sua fórmula, que a fórmula geral é BOHY.
onde B representa um elemento químico ou um radical básico. O elemento químico deve ser um metal e o radical básico deve ser o NH4+, que é a representação do amônio. O OH é a hidroxila. E esse Yzinho que aparece lá, ele representa a carga do cátion, que depende do elemento químico ou do radical, e também vai determinar quantas hidroxilas ou quantos OH existem na molécula. Eu tenho como exemplos de bases comuns a soda cáustica, que é representada pelo NaOH, a cal, que é CaOH2, e o hidróxido de magnésio, que é MgOH2, conhecido popularmente como leite de magnésia. E aí vem os sais. Os sais, qual é a diferença? Enquanto um é azedo, outro é adstringente, os sais podem ser ácidos, se eles tiverem o hidrogênio no meio da fórmula. Eles podem ser básicos, quando tem o OH no meio da fórmula. E eles podem ser neutros, quando não tem nem o hidrogênio, nem a hidroxila na fórmula. A fórmula dos sais é o MXAY. Quem é M? Representa um metal qualquer. O A, um ânion qualquer. O X é a carga do ânion, A, e determina a quantidade de átomos do metal que existe no composto iônico. E o Y é a outra carga que compõe o composto, e representa também o número de ânions que o composto terá. Um exemplo bastante comum de sal ácido é o bicarbonato de sódio, que é representado pela fórmula NaHCO3. Os sais mais comuns do nosso dia a dia são o cloreto de sódio, NaCl, que é o nosso sal de cozinha, o nitrato de sódio, que é o NaNO3, que é o carbonato de sódio, Na2CO3, e o carbonato de cálcio, CaCO3, além de outros que tem, mas os mais comuns no nosso dia a dia são esses. E por fim a gente vai ver os óxidos, que nas funções químicas eles são os compostos binários que têm sempre na sua fórmula o átomo de oxigênio. Não existe óxido que não apareça o oxigênio. Sua fórmula é o EXOY, onde é o elemento diferente do oxigênio, presente em qualquer metal ou não metal. O O é o oxigênio que é obrigatório na fórmula. O X, a carga do oxigênio, normalmente igual a 2. E o Y, a carga referente ao elemento E, que o seu valor vai depender da família do elemento. São aquelas famílias que estão lá na tabela periódica. Um exemplo bastante conhecido de óxido é o gás carbônico, que é o CO2. Aquele que existe em todo e qualquer ponto que a gente está vivendo na atmosfera, né? O CO2 é encontrado em qualquer ponto do nosso planeta. Okay? Depois dessas funções químicas, a gente vai falar um pouco das misturas e soluções. As misturas podem ser de dois tipos: as homogêneas e as heterogêneas. O que seriam essas misturas homogêneas? Quando acontece a mistura homogênea, a substância não pode ser identificada separadamente. O que significa isso? Eu vou colocar num copo água com sal. Então eu faço essa mistura e no final eu não sei mais identificar quem é a água e quem é o sal. Já existe uma solução naquele momento. Então não pode ser mais identificados. Então eu tenho uma mistura chamada de mistura homogênea. As misturas heterogêneas já são o contrário. Por mais que eu tente misturá-las, após essa mistura,
você ainda vai identificar os elementos iniciais. É o caso da água com areia. Então, eu vou colocar no recipiente também a água e coloco areia. Por mais que eu me esforce em misturá-las, sempre você vai identificar areia e água no final. Então, ali não existe solução. Por quê? Porque não existiu uma mistura completa. Não aconteceu uma mistura homogênea. Então, a mistura heterogênea já está descartada de ter como classificar, como ser classificada como solução. Um outro exemplo de mistura heterogênea, você pode ver como água e pedra, tem uma série de coisas, qualquer elemento que você pode separar, não é mais uma mistura heterogênea. Mas a gente falou lá no início que quando acontecia a mistura homogênea, você já tinha uma solução, por exemplo, água e sal seria uma solução. Então, a solução é sempre uma mistura homogênea. Então, na solução, o soluto é a substância que foi dissolvida e o solvente é a substância que dissolve o soluto. Então, como exemplo, a gente tem uma solução de água e sal. A água é o solvente e o sal é o soluto. Uma outra solução bastante conhecida é o caso da água com açúcar, que é dado para algumas pessoas com problema de pressão, né? Você faz uma água com açúcar aí, dá para a pessoa, e aí eles colocam lá essa solução de água e açúcar, tá? Então, o que tem que ficar bem claro é que nem toda mistura é solução. Só acontece a solução se essa mistura for homogênea, ou seja, onde não exista a separação dos elementos iniciais, ok? Pois é, pessoal, eu espero que com essa ligeira revisão, que eu considero mais uma revisão, vocês estejam melhor preparados para a prova de vocês. Fiquem atentos a esse assunto e boa sorte!